claro, irmãos, que Jesus está apresentando aqui para os seus discípulos, para os seus apóstolos, para aqueles os primeiros membros da igreja, né? Que ele estava anunciando as coisas que iriam acontecer. É claro que ele estava dizendo que, de forma muito sublime, muito cuidadosa, que ele iria padecer, eles iam ficar um tempo sem Jesus, que era difícil para os corações humanos entenderem. E aqui no primeiro versículo que lembro, versículo 12, quando ele diz: eu tenho muita coisa para dizer, mas vocês ainda não podem suportar. Eu fico imaginando o que é que aqueles homens pensaram quando ouviram isso. Será que eles ficaram dizendo assim: mas Senhor, a gente já é grandinho, a gente já está crescido, a gente já pode suportar qualquer coisa. Mas o Senhor sabia o que estava dizendo. Jesus estava se referindo ao Novo Testamento, que eles não conheciam ainda, eles não tinham ainda a Bíblia. Eles tinham somente o Pentateuco e os profetas, nada mais. A gente, quando Jesus fala, né? Eles têm a lei e os profetas. Era só isso, o Pentateuco e os livros dos profetas. Não tinha os salmos, já existia o salmo, mas não era canonizado, eles não consideravam a palavra de Deus. E o Novo Testamento não tinha nada ainda, eles não sabiam nada. Jesus estava dizendo que ele tinha o que dizer. E depois ele fala no Espírito Santo que iria então prover esse ensinamento, essas novidades para a igreja. De acordo com a maturidade de cada crente, eles iam começar a entender, compreender. E hoje nós temos o Novo Testamento, que é aquilo que Jesus se referia, né? Que eles não sabiam ainda, aqueles primeiros crentes iam descobrir com o andamento da igreja, com o tempo, e que hoje entendemos o que é. Mas ali no versículo 13, o Senhor faz uma conotação especial, diferente demais, que eu imagino que se para ele estava difícil entender o versículo 12, o 13 ficou ainda mais. Vamos ler novamente aqui o finzinho do versículo 13, quando ele diz assim, ó: porque não falará, ele está falando do Espírito Santo, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aqui Jesus está dizendo que o Espírito Santo iria nos dirigir, nos guiar no conhecimento da história, do passado, do que ele tem ouvido, do que ele testemunhou, referente a toda a história do povo de Israel até hoje, até Jesus, e depois do que há de vir do futuro. O Espírito Santo é quem nos orienta sobre os exemplos que a história nos trouxe e sobre as coisas que vão acontecer, que aqueles discípulos não tinham ainda. Hoje nós já temos tantas coisas, né, que vão acontecer. Nós sabemos que Jesus vai voltar, sabemos que Jesus vai reinar na terra com a igreja, conosco, sabemos que vai ter um dia do juízo, as coisas vão acabar. Tem gente que tenta salvar a natureza para ver se vive aqui para sempre. Não vão viver, a gente sabe o que vai acontecer e a gente conhece o futuro pela ação do Espírito Santo. Revelou isso no Novo Testamento, através dos seus escritores, revelou isso no livro de Apocalipse, que hoje nós temos tão rico em informações. Sabemos do futuro por causa do trabalho do Espírito Santo entre nós. Mas lá no último versículo, quando Jesus diz: por um tempo vocês ficarão sem mim, depois eu estarei de volta. É claro que muitos ali entenderam que Jesus estava falando da sua morte, ficaria alguns dias ausente, depois voltaria, mas Jesus está falando aqui da igreja. Sem mim significa no momento em que Jesus foi assunto aos céus, e depois mais um momento e ele estará de volta, é quando ele vai voltar para nós. Então aqui a gente tem o passado, o presente, o futuro, e aqui no que Jesus fala é o presente, é onde nós estamos hoje. É o momento em que estamos com Jesus longe, preparando o nosso lugar, não é isso? Ele participa da nossa vida, dos nossos olhares, do nosso sentimento, dos nossos cultos, mas na pessoa do Espírito Santo que está conosco. O Espírito Santo que mora em nossos corações. Ou seja, o Espírito Santo não mora na igreja, não, no santuário, como na Idade Média surgiu essa ideia, e até aqui no Brasil, quando a igreja cristã começou, né, que era 100% catolicismo, eles achavam que o território da igreja era um território santo,
porque o Espírito Santo morava lá dentro. Inclusive os mais ricos eram sepultados dentro da igreja, porque o inimigo, o diabo, não podia mexer no corpo, que ali dentro era território santo. Não sei se não sabiam disso. A gente anda pelo interior de Minas Gerais, aquelas igrejas que têm 400 anos, 500 anos, e no chão da igreja, no assoalho da igreja, você vê as lápides ali, estão sepultadas muitas pessoas. Aí eu conheci lá em Congonhas o túmulo do Aleijadinho dentro da igreja, no chão assim, né? Você senta em cima, olha assim, no chão está escrito o nome de quem está sepultado ali embaixo, porque eles acreditavam que dentro do santuário era um lugar santo. Isso foi, claro, herança de culturas estranhas que invadiu o cristianismo e que depois, com as reformas, com os ajustes, isso acabou, e temos hoje a plena consciência de que o Espírito Santo não mora em paredes, em chãos, em lugares assim. O Espírito Santo mora em nossos corações, como ele mesmo disse: eu farei morada em vossos corações. Então não é aqui na igreja, é em casa, em todos os lugares. Nós estamos com o Espírito Santo. Quando nós nos reunimos, é claro que o Espírito Santo está presente, porque nós estamos aqui. Somos crentes selados pelo Espírito Santo e ele está aqui. E é claro, irmãos, voltando lá para o iniciozinho, quando Jesus disse que o Espírito Santo nos guiará até a verdade, que é o ponto que eu gostaria de frisar, de observar com mais clareza sobre esse trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. O texto diz-nos que ele vos guiará em toda a verdade. A gente pode ler isso assim, na verdade toda, na verdade inteira. Nós não conhecemos a verdade inteira, nós conhecemos parte da verdade. O apóstolo Paulo diz que hoje nós sabemos em parte. O Espírito Santo é que lentamente, assim como aquele povo naquela época não tinha condições de conhecer plenamente a verdade, nós ainda não. Como crianças, precisamos ainda do leite materno. Como bebês espirituais que somos, nós precisamos ir conhecendo as coisas lentamente. No seminário eu descobri muitas coisas estudando. A gente estuda, cresce, né? E uma das grandes descobertas que eu fiz, que até mandei meu amigo professor, ele conversou comigo, que eu fiquei perplexo, é que a Bíblia é a revelação de Deus progressiva. A revelação de Deus não é instantânea. Então, por mais que a Bíblia seja um único livro, a gente começa a ler e nós começamos a compreender, a ampliar o nosso conhecimento na Palavra de Deus, na medida em que nós repetimos as leituras. Eu leio hoje o Evangelho de João, e depois vou os outros livros da Bíblia, vou no fim, aí depois eu volto para o início, para a leitura. Quando eu passar de novo por aqui, eu vou descobrir novas faces do texto bíblico. Novas revelações de Deus contidas na Bíblia vão se tornar mais claras na sequência do meu amadurecimento espiritual. Então, queridos, esse guiar do Espírito por toda a verdade, que é uma das funções maravilhosas do Espírito Santo, né? Eu estava conversando com os irmãos na sexta-feira, nós temos o nosso grupo de sexta-feira, e eu introduzi esse assunto, falando das muitas funções do Espírito Santo. Sexta-feira estudamos sobre uma delas, né? E hoje nós vamos olhar esta aqui, a direção do Espírito Santo. Ele nos guia em direção a toda a verdade. E é claro, irmãos, quando a gente lê, ele nos guia, a palavra guiar, ela tem a ideia de um movimento, né? Um guia é aquele que conduz a algum lugar. Então, o Espírito Santo nos guia, não é uma situação estática, um estado, é um movimento, é um processo. A direção do Espírito Santo em nossas vidas é um processo lento, dia a dia, em áreas diferentes, em situações diferentes, que eu gostaria de raciocinar com os irmãos a respeito de algumas dessas áreas. Em que áreas o Espírito Santo nos guia
no acréscimo de nosso conhecimento, que são tão importantes para as nossas vidas. A primeira, irmãos, a primeira área em que nós precisamos crescer e dependemos da ação divina em nossas vidas para que possamos avançar nessa nossa trajetória de conhecer a verdade, é conhecer a verdade sobre nós próprios. É o primeiro problema que nós temos. A primeira dificuldade humana é entender a si mesmo. É por isso que só o Espírito Santo nos convence do pecado. Porque de acordo com nossa estrutura mental, de acordo com nossa capacidade intelectual, nós não erramos. De acordo com nossa estrutura psicológica, nossa forma de enxergar o mundo, nós estamos certos, os outros estão errados. É assim que funciona a nossa mente, a nossa sociedade. É uma troca, a sociedade é uma espécie de troca, né, troca de interesses, onde nós servimos para sermos servidos. Ao contrário do que Jesus nos ensina, né? Que nós vivemos exclusivamente para servir. Ou seja, a sociedade, ela atende aos nossos anseios humanos, meramente humanos. Mas o Espírito Santo vai trabalhando nossos corações e nos convencendo de que nós somos pecadores, nós somos maus, é o que a Bíblia diz, somos injustos. A Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo diz que não há um justo sequer. Então eu não sou justo. E a gente procura, onde é que eu sou injusto? A gente às vezes não consegue achar. Não é porque nós somos tão bons e nossas injustiças são pequenininhas. É porque os nossos olhos não enxergam nossos defeitos. Nós temos uma estrutura que nos protege de nós próprios. Então a primeira verdade a que o Espírito Santo nos conduz em nosso amadurecimento, em nosso crescimento, é a respeito do quanto nós precisamos mudar, daquilo em que nós precisamos melhorar, naqueles pontos de nossas vidas, alguns até que a gente elogiava, né? Eu achava que isso aqui era muito bom, mas o Espírito Santo vai nos conduzindo com amor, vai nos conduzindo lentamente. Eu acho que isso é que gera às vezes muita confusão em nossas mentes, né? Porque a gente, quando quer educar os filhos, o que a gente faz? Pega pela orelha, aqui menino, senta aqui, cala a boca, se comporta, solta isso, a gente dá ordens enérgicas. Então esse conceito de educação, ele é diferente da forma que o Espírito Santo trabalha em nossas vidas, porque ele trabalha com doçura, com amor. Elias no monte, na caverna, ele ouviu terremotos, um monte de coisa, mas a voz de Deus estava num sussurro, era suave, uma brisa. Deus fala aos nossos corações suavemente. Aí é claro que a gente tem dificuldade de entender, mas o que Deus aponta para as nossas vidas é justamente nos pontos em que nós precisamos mudar. E dependemos de uma ação dele para isso, porque nós não somos capazes de nos entendermos. Em termos práticos, o Senhor nos ensina a desenvolver um senso de autocrítica, um senso de consciência sobre quem somos, sobre nossas imperfeições, sobre nossos defeitos. É por isso, irmãos, vamos considerar duas pessoas, hipoteticamente, um crente maduro e um crente novo. Não, é claro que aqui não conta a idade cronológica, né? Não é o tempo de vida na terra, é o tempo do evangelho. Quanto mais maduro o crente, mais humilde ele é, mais simples, mais subserviente, mais obediente. Jesus foi obediente, e o crente, na medida em que ele amadurece, ele quer ser igual a Jesus. Não quer ser igual a Jesus no poder de andar sobre as águas, ele quer ser igual a Jesus na humildade, na mansidão. Jesus disse: aprendei de mim, porque eu sou manso. Então os seus aprendizes tendem a se tornar cada vez mais mansos. Olhemos ao redor como somos raros, como são raros os crentes maduros que são mansos, que são humildes,
que dizem sempre sim, que nunca dizem não posso, não quero, penso diferente. Aqueles crentes que são trabalhados pelo Espírito Santo são aqueles que dizem sempre ok, tem razão, eu vou repensar. São os humildes. Quanto maior o servo de Deus, menor ele aparenta ser. Jesus deixou isso bem claro quando disse: não é assim convosco, é diferente do mundo. O maior no reino de Deus é aquele que mais serve, é o menor diante dos conceitos sociais de grande e pequeno. Então, irmãos, esse ensinamento do Espírito Santo, ele tem que ser lento, para que nós possamos ir nos adaptando a essa realidade, às vezes dura, né? Cruel, que a gente não queria, que a gente não assimila. A gente tem dificuldade de entender por que eu tenho que ser tão pequeno, por que eu tenho que só obedecer. Parece que a gente quer mandar, né? Eu vi uma pregação do pastor, oh meu Deus, não vou lembrar o nome do pastor lá da Igreja Boas Novas de Sorocaba, Elias Soares, onde ele disse o grande desejo, o título era o grande desejo de mandar. Olha, aquilo bateu no meu coração, foi um beliscão para mim. Como eu tinha mania de querer mandar, como eu achava que eu tinha autoridade. Mas aí, graças a Deus, o Espírito Santo vai trabalhando, vai decepcionando a gente se decepciona. O Senhor usa pequenas decepções para a gente aprender que a gente estava equivocado. Eu não era aquilo tudo que eu pensava que era, né? Não, a gente é pequeno. Aí a gente vai aprendendo que a gente não manda, não. Servos nunca mandam. Servos somente obedecem. A gente diz com tanta propriedade, né? Somos servos de Deus, mas servos são humildes, obedientes. E é claro, queridos, nem eu, nem você, nenhum ser humano vai chegar a essa conclusão pela própria inteligência. Não, dependemos de uma ação do Espírito Santo nos conduzindo, nos dirigindo de encontro à nossa própria verdade, sobre quem somos, sobre o que precisamos mudar. E a outra área de nossa vida que também depende da ação do Espírito Santo nos conduzindo para que entendamos é em relação a quê? É em relação ao pecado, à igreja, à obra de Jesus. Jesus disse lá um pouco antes aqui, né? Eu não marquei em que versículo é. Quando ele vier, é o 8. Vos convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A igreja representa a justiça. É isso aqui que o Espírito Santo vai trabalhando em nossas vidas. A igreja é a manifestação da justiça de Deus aqui na terra. Jesus pagou pelo pecador e gerou a igreja. A igreja é o resultado, o subproduto da justiça de Deus entre nós. Então, para que nós possamos enxergar a igreja dessa forma, nós precisamos da ação do Espírito Santo em nossas vidas, nos dirigindo, nos conduzindo à realidade da igreja que nós vivenciamos. É por isso, irmãos, que nós falhamos tanto em relação à igreja. É pela falta de consciência que temos sobre a verdade da igreja, sobre o que ela de fato é, sobre o que ela representa em nossas vidas. Porque na nossa consciência, a igreja é muitas coisas, né? Muitas coisas, inclusive na igreja moderna, ela está quase mais para clube do que para a igreja, de tão distante que é da justiça de Deus, que é a materialização da justiça de Deus, é a parte concreta da ação de Deus na terra hoje, é a igreja, onde nós podemos ver materialmente a manifestação da justiça de Deus. E para que nós entendamos isso, nós dependemos da ação do Espírito Santo. Nós temos a ceia do Senhor, né? Aliás, Valéria estava observando aqui, alguns irmãos, passamos o ano inteiro sem a ceia do Senhor. Se Deus quiser, esse próximo ano vai ser bem diferente, nós já estamos planejando como é que vamos fazer, mas sabemos o que significa a ceia do Senhor, a sua importância, e sabemos que ceiar
indignamente significa ceiar sem discernir a igreja, sem entender o que é a igreja, sem clareza a respeito do corpo de Cristo, que nós só podemos compreender isso na direção do Espírito Santo. Então nós vemos aqui, irmãos, a condução do Espírito Santo sobre nossas vidas, o quanto ela é significativa na nossa vida de crente, na nossa participação na obra de Jesus, na nossa trajetória nesse momento presente, que é um momento enorme, né? Da ascensão de Jesus até Ele voltar, é o tempo presente, é o tempo da graça, é o tempo que começou e não terminou ainda, é o já que é ainda não, né? Como dizia o meu professor de missões, Jesus já voltou, só que ainda não. Nós estamos durante a volta de Jesus, que é um tempo maravilhoso de crescer sem pressa, sem agonia, sem medo, sem estresse, mas dedicados, obedientes ao andamento do Espírito Santo. E é claro, irmãos, nós voltamos então para o mesmo questionamento que sexta-feira estávamos discutindo. Como? O que nós podemos fazer? Qual é a nossa parte nesse processo? A nossa comunhão com o Espírito Santo, a nossa intimidade com o Senhor, o nosso coração aberto diante do Espírito Santo, que Ele só vai agir no coração aberto, Ele só vai orientar aquele que quer aprender. O Espírito Santo só vai tornar humilde aquele que deseja imitar a Jesus. Só vai ser manso aquele que deseja aprender de Jesus. Só vai compreender o texto bíblico aquele que orar antes, porque é o Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade. É o Espírito Santo que nos conduz pela mão. O Espírito Santo, a palavra grega é paracleto, uma pronúncia mais ou menos, significa estar ao lado. É o tutor. Ele pega e diz: é aqui, ó, pisa aqui, vem mais para cá, ele orienta detalhes do nosso dia a dia. E sem isso, nem sequer entendemos o texto bíblico. Quantas vezes nós lemos e não entendemos? Por deficiências, por causa da fragilidade da nossa comunhão com o Espírito Santo. Então, queridos, quanto mais íntimos do Senhor, quanto mais nós nos fecharmos no nosso quarto do coração para falarmos com Deus, para conversarmos com Ele, para mostrarmos: Senhor, me mostra aqui no meu coração, e Ele vai mostrando: é aqui, meu querido, aqui. E nós vamos então crescendo no conhecimento da verdade. Vamos cada vez mais ganhando espaço em toda a verdade. E se Deus permitir, se Deus nos conceder a graça, até o final da nossa vida aqui nós seremos crentes maduros, crentes conscientes da verdade. O mundo vai ver em nós o que? Pessoas humildes, simples, obedientes ao Senhor, alegres, servindo com alegria dentro da igreja, conscientes de que é tão somente o corpo de Cristo, a nossa igreja. Então, queridos, a palavra de Deus nos exorta a cumprirmos a nossa parte, a abrir o nosso coração, fragilizar as nossas defesas, baixar a nossa guarda, sermos mansos como Jesus. E isso, essa nossa atitude, nossa decisão, vai fazer com que cresçamos no conhecimento de toda a verdade. Que Deus então abençoe nossos corações, nossas mentes, com sabedoria, com simplicidade, para que nós cresçamos diminuindo, nos sentindo menores a cada dia, conforme a vontade do nosso Deus. Amém?